a galera que conseguiu participar da semaninha aí das nossas 2 lives. Sei que muitos não conseguiram mesmo por vários fatores, mas agradecer quem participou. Acho que foi um momento bem interessante, até para a gente ver esse movimento que a gente tem dentro da própria universidade, como a gente estava conversando aqui no início, a questão, por exemplo, quem assistiu ontem, né, a luta daquela professora para se manter professora em tempos de pandemia, né, em tempos de ensino remoto, em tempos que a gente não tem, né, aluno com aparelhagem, e mais do que nunca, né, comprovando que o professor ele é presencial, né, que ele é para estar lá na sala de aula, ponto final, né? Mas eu sei que a gente teve várias situações esse ano, principalmente se a gente falar em metodologias, que para a sociedade repensar um pouquinho, né, o poder do professor, o que o professor exerce enquanto papel social, que não é qualquer um que faz educação, por isso que nós estudamos tanto tempo, né, dentro de qualquer linha, a gente não para, é a profissão que mais estuda, e digo para vocês, a gente não para de estudar nunca, mas eu acho que muita coisa vai mudar, tá? Até muita gente que defendia a questão da educação domiciliar, né, como, por exemplo, o brasileiro adora importar coisas americanas, né, homeschool, né, ou seja, né, educação de casa, educação em casa. Já agora foi feita uma pesquisa recentemente, há umas 2 semanas, a revista Veja fez, perguntando para as mesmas pessoas que defendiam o homeschool em 2019, e fez a pergunta. Então, por exemplo, né, nós tínhamos em torno de 60% das pessoas apoiavam que era para ser liberada a educação em casa. E esse índice de 60% baixou para 20 alguma coisa, 20%. Né? Então, a gente já vê que muitas coisas, né, mudam, vão ser mudadas nesse parâmetro. E a gente falando em metodologias, eu acho que quem assistiu ontem conseguiu ver o poder da metodologia. Né? Eu acho que a metodologia é tudo. Né? O inventar, o variar, o discutir, o criar, a metodologia é o que faz o docente, é o que faz o professor. Então, eu acho que ficou, né, provocou bastante ontem essa questão, e é como a gente estava conversando ali, o Marco, né, a questão do, né, muito simples, mas muito profundo, muito organizado, muito tudo, né, então, o que eu, né, um potencial que aquela professora tem de se também expressar. utilizou o material em vários assim, conteúdos, né? Bem amplo. Sim, sim. Eu achei que o trabalho dela foi um sinal de resistência a tudo que está acontecendo. Verdade, Marco, verdade. É o resistir, né? Hoje, por exemplo, até conversando com a Ângela um pouco, né, minutos atrás, o que era a preocupação, né? A preocupação de muitos estagiários ou de muita gente. Eu quero terminar o meu relatório. A preocupação da Ângela é, professora, eu tive pouca devolutiva. Isso é ser professor. Eu e o Marco conversávamos alguns dias sobre a questão do protocolo e da exigência de um relatório físico e tudo mais, né? Uma burocracia, né? Mas eu acho que a preocupação que a Ângela me demonstrou hoje, né? Como no semestre passado, pior ainda, porque eu acho que o semestre passado o pessoal foi cobaia mesmo, né? Nessa questão do estágio. Mas o que é a preocupação do professor? Olha, poucos fizeram, muitos não estão tendo acesso, muitos não estão conseguindo ser alcançados. Isso é preocupação de professor, gente. Isso é preocupação de docente, né? Boa noite, Cris. Então, eu acho muito bacana esse movimento que a gente faz. Segunda-feira, quem assistiu viu, né, um deficiente, né, uma pessoa com deficiência falar. É diferente quem vive aquilo falar sobre. O Felipe, o que eu gostei muito daquele do Jefferson é que ele teve umas abordagens sobre inclusão que mesmo quem
quem está dentro do processo de inclusão, quem tem alguma eu chamava de necessidade especial, e ele fez um comentário, como é que é um outro termo, e eu achei muito como é que é o termo? É que, na verdade, a gente, desde 2018, a gente não... Muita bibliografia antiga ainda traz necessidades especiais, mas hoje é pessoas com deficiência, ponto. Não, sabe? Mas ele deu outro nome ainda, que é especificidades corpórea. Exato. Achei fantástico, porque exato. isso designa para qualquer um, e todo mundo é passível, de algum momento, dentro de uma especificidade dessa. E muito bacana a relação que ele fez, porque assim, ó, é que nem tu falou ali, tem o dom da fala, aquele guri, né? Tem. Tem o dom da fala. Por exemplo, assim, a questão, por exemplo, o que a gente discute tanto, né? Antes era portador, né, de deficiência. Caiu, porque quem porta pode deixar de portar a hora que quiser. Né? Então, isso, felizmente, caiu. Depois era com necessidades especiais. Mas aí se entendeu que todo mundo tem alguma necessidade, ou sabe, isso, todo mundo tem uma necessidade especial, né? E aí a gente chega na questão, né, da especificidade, e ele foi muito taxativo nessa questão que nós, muitas vezes, né, praticamos a exclusão sem sentir, e a gente tem que voltar e analisar, porque também é processo de aprendizagem, né, a gente também conseguir trabalhar com. Tu sabe que essa questão do politicamente correto, né, porque caminha junto, né, a forma da gente falar implica na forma da gente agir, né? Sim. Mas isso é uma coisa que é tão dinâmica. Eu me lembro que no primeiro dia a Marília fez um comentário dizendo sobre... Como é que era? Eu não me lembro as palavras dela. Aí eu revidei assim na hora o comentário dela, não revidando, mas complementando, né, especificando, né, que ela falava sobre antigo. Me lembro. Foi da questão que os professores mais antigos tinham uma ideia mais... Aí eu deixei bem claro ali, vamos deixar claro que o antigo é pensamento, né? Porque tem muito jovenzinho com pensamento, e antigo assim, porque tem pensamentos antigos que são bons, antigo no sentido de antiquado, de fora de propósito. Né? Exato. Tem muito jovenzinho com pensamentos assim, e tem uns idosinhos assim, serelepe que nem eu, que tem uns pensamentos legais, sabe? Mas eu achei muito bacana que tu e ela trocando e ela ajustando aquele pensamento... Sim. Né? Mas isso também é uma construção minha. Eu acho que a gente vai construindo junto ali, né? Opa, não, mas de repente não vou falar isso, vamos falar de outra forma, né? Eu acho muito bacana esse processo ali, até se a gente pegar esse exemplo, foi um baita de um processo de construção, depois ela voltou e foi muito, porque assim, a preocupação hoje é isso, né? A gente tem sim muito jovem com pensamento, né? Antiquado e fora de atualização, e como diz o Marco, né, tem muita gente aí experiente que dá banho na juventude, então é uma questão muito, né, mas eu acho... Eu não dou banho. Tem que querer muito também, né, tem que querer se mudar, né, ali também. Claro. Deixando bem claro, gurizada, eu não dou banho em ninguém. Eu só não sou tão antiquado assim. Adoro. E aí, gente, o que eu gostei, assim, aí voltando aqui para nossa aula na dinâmica do fórum, né? Eu consegui comentar alguma coisa ali no começo da semana, mas eu acho que o fórum ali está possibilitando uma discussão bem bacana, né? No da semana passada, a gente trabalhou com a questão de resolver um determinado problema. E ali é um ponto, né, para a gente se soltar mesmo, né? E ali eu questiono a questão da avaliação, porque é muito interessante a gente falar dentro do contexto de metodologia ativa, mas eu vou fazer uma avaliação contínua, processual. Mas vocês, professores, estão preparados para avaliar o aluno sem uma prova?
A gente tem que se colocar essa pergunta. Eu, enquanto professor, vou conseguir avaliar um aluno, assim, eu vou me permitir fazer isso? Eu vou daqui um pouco, né, porque esse é o maior problema quando é a maior ruptura quando vocês começarem profissionalmente na educação. Tem duas vertentes bem conservadoras ainda, que é a questão, né, da organização em sala de aula do aluno, né, nuca com nuca, cabeça com cabeça, e a questão da avaliação, da prova, a medição. São vertentes que estão dentro da escola, posso dizer para vocês, porque vocês sabem que eu nunca deixei a escola, eu até hoje estou dentro da escola também, por uma questão, né, de se eu trabalho num curso de educação, eu tenho que estar lá na realidade para fazer contrapontos para vocês. E digo para vocês, é muito difícil ainda romper esse paradigma da avaliação. Mas eu acho que o fórum permite a gente, né, dar uma discutida, dar uma organizada nesse pensamento e ir pegando estrutura para quando vocês começarem na prática, né, ou muitos já estão caminhando, já estão na prática, estão trabalhando e sabem que não é tão simples assim eu mudar um sistema, tá? E eu tenho que estar pronto, eu tenho que ser resiliente, né, eu tenho que estar bem organizado, por quê? Lá, ou tu segue o fluxo do rio, ou literalmente tu vai estar sempre nadando contra, né? E os próprios alunos fazem questão de avaliação, né? Por incrível que pareça, né? Sim, Marco, sim, e é muito complicado tu mostrar para o aluno, por isso a pergunta do fórum, né? É muito complicado tu mostrar para o aluno que existe uma outra concepção de avaliação, né? Eu tive vários alunos que reprovaram comigo de ano, vamos dizer assim, não estabeleceram competências, porque eles vieram só fazer prova final comigo. E aí eu desconsiderar todo o processo daquele outro aluno que estava ali e tudo mais, e que eu nem olhei para a prova dele, mas ele acompanhou e participou daquele processo. Então, é muito difícil, né, tu trazer. Mas aí tu vai ter que estar bem estruturado, bem embasado, bem organizado, com tudo bem registrado para mostrar, olha, minha avaliação é contínua. Essa avaliação formal, essa prova aqui, é 5, 10% da minha avaliação estrutural. E até hoje eu nunca tive que aprovar um aluno que me levou a conselho, que me levou na CRE, porque eu tinha tudo muito bem organizado, embasado para mostrar, né? Mas é difícil, tá? É difícil, é muito difícil, né? Mas eu acho... Pode falar, Marquinhos. Não, perdão, continua, não te cortei. Mas eu acho, né, que é um movimento que vai mudar com esse ano, tá? Eu digo para vocês. Porque verdade. Né? Porque agora o que se diz? Não, o aluno tem que ter o vínculo. Então, eu acho que vai ter uma mexida nessa parte. Quem pode falar, Marquinhos? Assim, tem umas ferramentas que ajudam muito nessa avaliação, mas também não é uma regra. Eu vou me reportar um episódio que aconteceu com a gente. Não foi o único, várias vezes tu fez isso, mas ali foi decisivo assim de eu enxergar. Uma dessas ferramentas que contribui muito para a avaliação é o portfólio. E teve um semestre que tu pediu portfólio e eu não consegui fazer. E eu cheguei, Felipe, eu não vou conseguir. E tu chegou, Marco, tu teve, por sorte era presencial ainda, né? Mas tu teve todo como é que tu disse, uma produção em aula, né? Lógico, aquilo ali seria um termômetro, mas é isso é que eu quero me referir. Pode ter ferramentas que auxiliem, né? Mas elas não são, né? O olhar atento do professor, né? Eu acho que um diário do professor, às vezes, de repente, pode ser a ferramenta mais importante de avaliar todos os movimentos do aluno, né? E das suas próprias decisões, por causa que também a avaliação ela reflete nisso, na metodologia que tu vai usar, né? Exatamente, Marco. E vem bem de acordo ali com o que a Lidiane pergunta. Lidiane, professor, para fazer uma avaliação contínua, temos que fazer anotações das aulas diariamente? Sim, porque o que me permitiu, por exemplo, nesse episódio lá, que eu nem me lembrava, não vou mentir para o Marco que eu me lembrava, né?
me permitiu avaliar o marco? Porque eu tenho, né? Quem me conhece sabe que às vezes eu ia no ônibus anotando no meu caderno, eu anotando no celular, e eu trabalho, anoto essas participações, é o meu diário de bordo, né? Quando tu faz uma avaliação processual e contínua, a gente tem uma ferramenta que é o diário de bordo, ou seja, né, aquilo que eu faço é minhas anotações todo dia, entendeu? Porque, claro, o portfólio ele era um ponto de incentivo, ele era algo palpável, mas eu, né, até hoje é muito curioso, porque hoje a gente vai falar sobre isso, né, eu trago para vocês aqui mais um método de aprendizagem que vai falar nisso, que é a questão, né, quando a gente baseia a aprendizagem em projetos. Mas sim, tá, Lidiane, eu tenho que ter esse diário de bordo, porque ele é a tua evidência da avaliação contínua, tá? Porque eu tenho que não confundir com currículo oculto, tá? O currículo oculto é uma necessidade. Por exemplo, eu estou agora conversando assuntos com vocês aqui que não estavam no meu plano de aula. Ele é um currículo oculto, porque ele não estava planejado, ele não estava previsto, ele está ali, ok. Mas se eu quero avaliar vocês por isto, eu tenho que, na verdade, assim, ter, né, eu acho que a Lid coloca ali, né, uma tabela, exatamente, Lid, pode ser uma tabela, eu uso, muitos professores usam tabela, eu uso o diário de bordo, que é, por exemplo, anotar, colocar a data ali e fazer as anotações da aula, né, como é que foi, como é que não foi, então, assim, ó, isso, né, são N organizações, né, que a gente trabalha. Muitos profs também fazem as fichinhas, né, fazem por fichinha do aluno, até para o aluno ter histórico, e no final do ano, no final do semestre, tu entrega para o aluno aquela fichinha ali, para ele também ter essa questão que, né, que ele foi, alguém assistiu ele ali, então, mas tu tem que ter um registro, tá? Para qualquer tipo de avaliação, tu tem que ter um registro. Ô, professora, a professora Grazi, no meu estágio no 4º ano do magistério, ela tinha um diário. Ela anotava, em todas as aulas ela anotava. Aí chegava no dia de fechar ali as notas dos alunos, ela perguntava, ela ia olhando ali e ia preenchendo a ficha. Ela não fazia de cabeça, assim, de coisa. Ela olhava ali e via o que cresceu, como... E tudo é bem legal, porque ali tu vê, porque tem coisas que tu esquece, às vezes são detalhes e tu esquece, aí tu volta ali e olha, tem todo o acompanhamento do aluno. Por exemplo, gente, tem um aluno aqui na disciplina que eu acho que não sei se a Fê tá aí, eu não estou conseguindo ver todos agora, que é o Murilo, da Educação Física, que ele à noite ele trabalha, sabe? Mas ele participa em tudo ali que tem para entregar para mim, entra em contato comigo diretamente durante a semana, e isso me permite avaliar o Murilo, por exemplo. Me permite porque eu tenho contato, eu faço as anotações e tudo mais, né? Então, eu acho um instrumento muito válido, né? Não existe aquele professor, tá, gente, que eu tive muitos no médio, inclusive o meu professor de matemática. Ele nunca anotava nada. Eu guardo aqui. Gente, eu não acho muito justo tu guardar aqui somente, entendeu? Então, e tu pode cometer falha, a nossa mente ela é falha, entendeu? Então, o diário de bordo, dentro dessa concepção de avaliação que a gente está falando, ou da tabela, como a Lidiane falou, é interessante, ainda mais para anos iniciais, tá? Então, acho muito relevante, né, ter. Então, gostei muito ali da discussão que se deu no fórum, ainda vou dar mais um pitaco ali, mas eu particularmente gostei muito, né? E o Thaleson pode inaugurar hoje, que eu já liberei, tá, Thaleson? Então, ele que abre, né, o Marco, o nosso fórum, né? Isso. E aí eu vou começar com vocês aqui, eu vou trazer muitos de vocês já trabalham com isso, mas a gente não deu nome, né? Então, e aí vocês ficam no controle aí, se qualquer coisa minha voz sumir, vocês me notifiquem. Particularmente, tá? Eu não coloquei o contexto histórico da aprendizagem baseada em projetos, porque eu quero trabalhar com vocês o que é, e depois a gente discute aí como é que surgiu. Então, como é que eu trabalho, né, com essa aprendizagem baseada em projetos? Tá? Muitos, tá, profissionais da área de administração usam um contexto, mas ele é bem diferente do que a gente vai trabalhar aqui, tá?
O que é essa aprendizagem baseada em projetos, tá? Ela aposta numa construção do conhecimento por meio de um trabalho longo, tá? De investigação, né? Então, assim, por exemplo, tá? Um projeto anual, tá? Um projeto trimestral, um projeto semestral. É um projeto que eu vou trabalhando ele, né? Tendo algumas etapas, mas ele é um projeto de longo alcance, tá? Por um exemplo, tá? Quero alfabetizar uma turma de EJA, tá? Ele é um projeto longo, e aí eu posso fazer baseado nessa questão dos projetos. E aí eu posso usar o teórico que eu quiser, a filosofia que eu quiser. Mas a gente vai conversar um pouquinho. Eu já coloquei essa apresentação no aula, tá, gente? As lâminas aqui, para vocês depois anotarem com calma, tá? Mas só para a gente conseguir acompanhar essa linha de raciocínio, tá? Então, primeira definição, né? Trabalha com a construção, ele é um projeto longo, tá? A gente vai falar no primeiro passo, depois eu vou enxergar um pouquinho vocês aqui, tá? E aí vai chegar, não me lembro se foi a Andrea, no começo da nossa aula agora, que falou, né? Que tu tem que saber se a pessoa quer, né? Tá disposta, né? A trabalhar. Então, para mim começar uma aprendizagem, né, baseada em projetos, eu tenho que pensar numa pergunta, eu tenho que ter uma pergunta motivadora, tá? Deixa eu só aqui, agora eu quero enxergar vocês. Então, primeira coisa, vocês têm que ter uma pergunta. O que é essa pergunta? É o meu tema, é o assunto que eu quero trabalhar. Por exemplo, né? Deixa eu só aceitar o Iago aqui. Por exemplo, tá? Vamos pegar um tema... Vamos pegar o caso da professora de ontem, tá? Qual é a pergunta motivadora dela, né? Fazer com que aqueles alunos participem e se motivem para continuar, né? Ela quer mais vínculo, ela quer participação. O que ela está fazendo toda semana? E eu anotei para trazer para nós. O que ela disse? Eu não tinha o hábito de mandar o áudio, por exemplo, pelo WhatsApp. O que ela fez? Numa semana eu gravei, né? Uma história, enfim, eu narrei uma história e mandei um áudio, tá? Ela fez uma etapa ali, ela começou um projeto de vínculo, um projeto de socialização, e quando a gente trabalha com essa teoria é muito bacana, porque ela reforça uma coisa, tá, gente? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo de um conhecimento, tá? E outra filosofia, ninguém é melhor que ninguém dentro da educação, porque a gente está sempre, né, aprendendo, a gente está sempre questionando. O que deu certo com uma turma não vai dar com a outra, pode dar, pode não dar, mas o que ela queria? Ela queria, né, melhorar a participação dos alunos. Bom, ela gravou um áudio primeiro, ok. Ela trabalhou com culinária, trabalhou com comida, porque, né, ela achava também que ia aproximar. Depois, o que ela fez? Não consigo gravar vídeo, e aí me veio muito na cabeça o Marco. O Marco, no primeiro estágio, ele passou muito por isso, Felipe. Ele tinha as ideias, tinha tudo, e na hora de gravar o vídeo, né, Marco? Olhava, assistia, regravava, né? Mas a Kelly tem receio também dos vídeos. Teve uma aula que eu juro para vocês, eu tentei mais de 30 gravações. Então, eu me enxerguei. Quando ela falou ontem, eu disse, né, Marco? Porque a gente viveu esse processo ali, né? A gente teve esse processo ali. E mesmo assim, eu ainda me detive em alguma coisa. De tentar em cada vídeo tentar ser o mais natural possível. Inclusive, eu me vali de um erro meu no estágio para dar uma aula, né? Que foi uma coisa que eu fiz errada e eu quis mostrar o erro construtivo. Aí eu esperei 3 aulas depois, ou 2 aulas depois, para retomar aquele assunto, né? Que eu não sabia... eu mostrei o que era? Eu acho que era sobre matemática, alguma coisa, sobre os números, de relação maior, de posição maior ou menor, né? E eu fiz, como eu fiz tudo, eu escrevia, anotava numa folha de A4, né? E colocava na frente aqui do celular para as crianças ver. Só que depois na gravação eu vi que ficou invertido. E eu cheguei, meu Deus, como é que... Aí eu fui ver naquele...
no aplicativo que sei lá, que faz o vídeo ficar menor, né? Que tem também ali para inverter, mas não conseguia fazer naquilo ali. Aí depois, meu Deus, mas tem que ter um jeito para isso, né? Aí eu vi que era simples, era só virar o telefone. Ele virou a câmera do telefone. Aí eu comentei com as crianças no outro dia, cheguei só, olha, eu errei, mas o erro acontece, a gente aprende com o erro, me valida aquilo ali, né? Então, mas é bem esse processo. Então, vocês viram, para a gente começar com vocês têm que ter uma pergunta, né? Uma pergunta complexa, uma pergunta que seja respondida a longo prazo, né? Que vocês consigam, né? Ele seria um motivador para me trabalhar com essa questão do projeto, tá? Então, assim, porque você sabe, não existe nenhum projeto, gente, que eu vá executar e termine uma semana. Tem um erro conceitual, tá? Aquilo que eu faço para trabalhar em uma semana, 2 semanas, são sequências didáticas, tá? A gente viu isso muito nos estágios agora, porque a maioria dos estagiários aplicou uma sequência didática e não conseguiu aplicar um tema, né? Então, quando eu quero trabalhar com uma metodologia, uma aprendizagem baseada em projetos, são projetos mais longos, tá? Então, eu tenho que pensar, se eu quero trabalhar com essa metodologia que a gente vai conhecer hoje, eu tenho que pensar numa pergunta que custe a ser respondida, tá? Que eu precisa investigar, que eu precise de interação, tá? Então, esse é Oi? Naquela atividade que a gente fez sobre o livro didático, né? Uhum. Eu fiz, porque como era uma turma de... Desculpa, gente, eu tô falante hoje. Como era uma turma de 3º ano, e eu acho que para trabalhar com projeto, tu tem que ter mais embasamento, né? Mas acredito que 3º ano é o ano... Isso é um pensamento meu. É o ideal para tu começar a incorporar o projeto. Lógico, não é um projeto como inspira a gente o José Pacheco, né? Sim. Mas era um projeto curtinho. Isso não chega a ser um projeto, mas é tipo uma iniciação da criança a trabalhar em projetos. Aí foi que eu me detive ali. E o 3º ano, Marco, a gente tem dois pontos cruciais, tá? O 3º ano que, pelos estudiosos, né, ele é o final, ele fecha aquele período de alfabetização inicial, tá? Alfabetização inicial, né, não a completa, e depois temos o 5º ano, que é uma outra virada de chave. Mas o 3º ano, ele é muito relevante já para mim trabalhando, porque o 4º ano já as temáticas, né, se ampliam, né? Então, o 3º ano, ele é muito interessante. E depois tem o desafio do 5º ano também, porque é uma outra tomada, né? Então, mas o 3º ano tem razão. O 3º ano, ele é o momento para a gente virar a chave. E o 6º ano é quando os alunos tomam conta, né? O 6º ano, na verdade, é aquilo que eu disse, né? Tu deu aula para o 6º ano, nada mais te pega. Então, beleza. Ponto de partida, tá? Uma pergunta motivadora, tá? E fazer, né, a turma entender que para ela se enganjar no processo, né? Então, a gente, né, sempre vai iniciar com isso, tá? E aí, tu tem que desafiar essa turma, que é o segundo passo, né, que quem defende essa metodologia diz. Na verdade, eu tenho que encantar eles, eu tenho que dizer, olha só, vale a pena a gente seguir nessa temática aqui, né? Porque é legal. Por que eu sempre disse que o professor ele tem que trabalhar com um projeto que ele acredite? Ele tem que acreditar no projeto, né? Eu me lembro até hoje, né? Eu tive experiência em uma escola religiosa, né? E eu sou complicado para religião, né, gente? Porque até hoje eu não sei me definir o que eu sou. E eu chego lá, tô dando aula para eles lá, e lá eles tinham matemática e ciência matemática. E um aluno me pergunta, né? Professor, o senhor acha que Deus existe? Eu disse, depende. Depende da tua religião, depende do teu ponto de vista. Vai seguir minha aula.
No outro dia eu chego, né? Já o diretor, que era um pastor, me chama. Sabe, professor, eu acho que a gente não está se acertando muito no trabalho. Bah, gente, eu estava me arrebentando para dar aula naquela escola. Tava assim, ó. Ele disse, porque ontem tu disse para um aluno que Deus não existe. Eu disse, opa, só um pouquinho, não disse isso. Não, mas tu subentendeu que ele não existe, que a gente não pode falar. Ele disse, ok, tranquilo. Tá, segui a minha aula, tudo, expliquei para ele que eu tinha que falar, e eu disse, não, mas eu vou ter que dar uma resposta para esse guri, não vou poder deixar isso assim, porque eu não quis dizer isso, eu só disse que dependendo da religião, mas claro, para ele que está criado naquela filosofia, né, e hoje eu entendo isso, né, gente, hoje eu tenho... Esse teu diretor não entendeu Nietzsche, né? Não entendeu Nietzsche, verdade. Muito obrigada, minha secretária me trouxe um chimarrão, então... É a Josi que apareceu aí? Sim, a Josi, às vezes ela faz um agrado, Marco, não é sempre, tá? Eu devo estar merecendo, né, gente? Então... Tá boa. Tá com pontinhos extras. Tô com um pontinho legal. Lembrou de levar aquele bombom esperto para ela, né? Não gosta muito de bombom, cara, mas adora um cartão. Cartão de crédito é uma coisa que ama, né? E aí, o que acontecia, né? Eu também não sabia me expressar para o aluno, eu montei um projeto. Montei um projeto que eu queria explicar que para a ciência existe a teoria da evolução, tá? E para as outras, todas as religiões, existem outras concepções. Mas foi um projeto por um ano inteiro, mas em dezembro eu encerrei o trabalho naquela escola porque eu não conseguia trabalhar. Hoje eu conseguiria, eu acho, gente. Hoje eu conseguiria. Mas eu não conseguia trabalhar. Mas o que acontece? Eu falhei no início do projeto, porque eu tinha que trabalhar com a ciência, né? E o que eu tinha que explicar para eles, né? E motivar eles. Olha, gente, vamos entender o porquê que existe essa teoria da evolução, né? Vamos entender. Mas o que acontece? No meu norte, no meu primeiro ponto de partida, eu confrontei uma filosofia da escola sem estar embasado, tu entendeu? Como o Marco falou antes lá, eu não sabia do assunto, eu não pesquisei o meio que eu estava, tanto é que depois eu trabalhei 10 anos na Martim Lutero, que é luterana, né, e trabalhei muito bem, entendeu? Mas aí eu já peguei corpo. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Para explicar para vocês que realmente eu tenho que saber do assunto para me propor um projeto, né? Não vou saber tudo, mas eu tenho que saber ali os pontos de partida para me conseguir desafiar esse aluno. Eu tenho que desafiar ele a conhecer, né? Por exemplo, a questão das pirâmides, né? Que depois eu acabei fazendo um projeto sobre as pirâmides, né? Existem várias teorias das pirâmides do Egito, várias teorias, mas eu, né, mostrei para eles que usando a matemática é possível explicar o porquê que aquelas pedras pararam lá em cima e tudo mais, né? Mas eu pesquisei muito, eu olhei muitos filmes, eu li muito sobre o tema, né? Eu busquei bastante para mostrar para eles que era possível, né? Com tração humana. Mas é o segundo ponto, concordando com o que o Marco diz, eu tenho que desafiar eles, mas eu tenho que estar bem a par do assunto, eu tenho que estar bem, né? É uma outra situação que eu trago para vocês, que muita gente diz assim, ó, eu uso o método Freire de alfabetização, cuidado, porque assim, para te trabalhar tu tem que saber muito mesmo, né, para trabalhar com essa questão. Como qualquer outro método. Eu uso Emília Ferreiro. Não, ok. Emília Ferreiro escreve sobre alfabetização, ensina muito bem a alfabetização, né? Mas eu tenho que cuidar, por exemplo, quando eu digo assim, eu uso o método Emília Ferreiro. Não, só um pouquinho. Tu estudou Emília Ferreiro, né? Tu sabe o que tu pode alcançar com Emília Ferreiro na alfabetização. Tu pode saber... Gente, o método mais complexo de se ensinar é o do Freire. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Tu trabalhar, por exemplo, com uma palavra geradora, não é simples. Tu trabalhar uma aula inteira com uma palavra, e daquela palavra fazer relações, e daquelas relações tu traçar atividades. Então, né, Então, primeiro ponto, uma pergunta motivadora. Segundo ponto, um desafio, tá? Eu tenho que desafiar, eu tenho que encantar essa galera para eles investir no projeto comigo, tá? O terceiro ponto, aí é a pesquisa e conteúdo, né? Então, na verdade, aí eu tenho que debruçar essa galera para pesquisar. Eu tenho que, né? Gente, é muito bacana, porque assim, ó, o que acontece, por exemplo, o porquê que às vezes a gente tem um feed, né?
Às vezes a gente pede uma dissertação, pede um trabalho, pede um relatório, a gente sabe quando foi o aluno que fez. A gente sabe. Por que a gente sabe que foi o aluno que fez? Porque a gente conhece a expressão escrita desse aluno, né? Eu posso pegar um texto da Jaqueline, um da Victoria, um da Tamires, eu sei quem escreveu qual. Eu sei. Porque cada um de nós, a gente tem uma digital. A gente tem uma digital literal, tá? Cada um de nós escreve de um jeito, tá? Cada um de nós. Se eu copiar o trejeito de outra pessoa, por que a gente usa a palavra citação, a palavra referência? Porque daí eu posso buscar de outra pessoa um apoio. Por isso que eu referencio aquela pessoa, porque é a marca literal daquela pessoa. Então, cada um de vocês, né? Por isso que às vezes eu fico meio assim, eu acho que é uma coisa que vocês têm que praticar e passar para os alunos de vocês. A gente não dá texto pronto para o colega, nem que seja o meu melhor amigo da graduação, porque tu está entregando a tua digital literal para outro. E mais ainda, tu não está ensinando esse aluno, esse colega, a valorizar aquilo que ele tem, que é escrita. Ai, Felipe, eu sou direto, eu sou mais direto, eu não consigo escrever tanto. Ok, a tua marca literal é mais direta, né? Então, a questão, o terceiro passo, que é a pesquisa, que é fazer se jogar, que é fazer escrever, tem que ser proporcionado. E eu tenho que dar algumas experiências para os meus alunos, tá, gente? Eu tenho que oferecer a internet, eu tenho que oferecer o livro e eu tenho que oferecer a conversa. São 3 mecanismos de pesquisa, tá? Então, eu ofereço as 3 ferramentas. A internet é boa? É maravilhosa. Felipe vive sem internet hoje? Não vive sem internet. Não consigo trabalhar sem internet. Mas eu tenho livro e tenho a conversa, tá? Então, assim, ó, são as 3 ferramentas de busca no terceiro passo que vocês devem oportunizar. Tenho que ensinar o meu aluno a pesquisar na internet? Tenho a obrigação, eu tenho o dever de ensinar ele. Porque hoje nós todos temos informação, mas nós não sabemos fazer a formação textual. A gente não sabe, muitas vezes, buscar. Ai, mas eu coloco no Google ali, já me responde na hora. Ok, ele te traz o conceito. Mas ele não formula a ideia, ele não escreve por ti, né? Tu sabe, Sor, que isso é bem aquela ideia de tu pegar um... Eu me esqueci a palavra agora, mas vamos dizer um livro de receita ali, tem toda a receita, mas pode ser que vai dar certo ou não. Se tu não entendeu direito aquilo ali, pode ser que dê certo. O manual de instruções, lembrei. Tu pega, tem ali como faz uma cadeira, mas pode ser que eu não tenha, eu sei, eu tô vendo como faz, mas às vezes eu não vou ter agilidade de fazer aquela cadeira. Eu imagino que seja isso. E muito bacana tu falar na questão, né, da receita, né? Porque que, por exemplo, o manual de instruções, se trouxe um exemplo clássico, né? Nenhum de nós lê manual de instrução. A gente vai fuçando e aprendendo. Se a gente lesse, a gente utilizaria bem melhor as funções dos aparelhos, tá? Isso eu confesso para a gente, com certeza, se a gente começasse pelo certo, que é ler o manual de instrução. A mesma coisa é a receita, né? Por que a gente fala, por exemplo, que não existe receita para dar uma boa aula, que não existe receita para te entrar numa turma? Por quê? Não existe. Cada turma tem a sua marca. Cada grupo tem a sua marca. E muito bacana essa tua relação com a receita. É mesmo, não existe receita. Não tem receita, tá? Não tem. E se encaixa nisso. Mas eu também tenho que ensinar o aluno a pesquisar, tá, gente? O aluno não vem sabendo pesquisar, gente. Para ele pesquisar é só colocar ali realmente no Google. Ou só abrir a página do livro e copiar. É um primeiro passo e nós temos que ensinar ele. O Marco traz aí o terceiro ano. O porquê já no terceiro ano não ensinar a fazer uma pesquisa, não levar um dicionário para a sala, mostrar que o dicionário não é só tu ir lá buscar uma palavra e pegar o significado, mas o que aquele significado, né, traz no contexto. Então, trazer a pesquisa para dentro da sala de aula. Eu posso fazer uma pesquisa em revista, em jornal, né? Por exemplo, vou trabalhar... Fala, Marco. E principalmente a interpretação de texto, né? Por causa para não acontecer as cópias, para que em 2 palavras tu consiga falar o que tu entendeu. Verdade, né? O que era a interpretação de texto até tempos atrás, né? Tu trazia um texto e perguntava, né? Qual o personagem principal, qual o título da história, né?
aonde tal personagem morava, isso era interpretação de texto, e ainda é em alguns livros didáticos, tá? Ainda é, tá? Mas aí entra toda essa questão do marco, né? Por que o Enem, né, ele é tão complexo, né? Porque eles cobram um tipo de avaliação que a educação básica não dá, né? Que é a questão da interpretação, né? Que numa questão, por exemplo, eu tenho mais de uma área, né, do conhecimento. E depois, por último, eu vou perguntar para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho o que é interdisciplinar, o que é multidisciplinar e o que é transdisciplinar, tá? Para vocês não confundirem mais, e quando vocês ir para as escolas, vocês, com toda a educação, dá no meio de quem acha que trabalha de forma interdisciplinar, tá? Então, olha só. Partindo nessa questão, né, que a gente falou da pesquisa, que é o terceiro passo, a gente tem o quarto passo, que aí tu tem que envolver o pessoal nesse processo. Até coloquei ali, envolver todos no processo, família, amigos, Amei papagaio, gato. Amei isso aqui. Então, tem que envolver, gente, tem que envolver, tá? Ah, Felipe, mas eu não tenho muito retorno da família. Ok, mas de alguém tu tem dos próprios amigos da sala de aula ali, tu tem a escola para usar, as pessoas não usam a escola como laboratório. Por exemplo, dá uma pesquisa para ir na outra turma, para ir na direção, para ir em outro professor. Então, é essa questão de fazer movimentar, né, todo o processo. Eu trago um exemplo sempre, que é a questão, né, de trabalhar, por exemplo, com as viagens de final de ano. A viagem de final de ano é a melhor coisa para te trabalhar um projeto. Por quê? Olha, turma, a gente no final de ano quer ir, sei lá, o que é tão popular, né? Um parque aquático, né? Nós queremos parque aquático. Só que assim, ó, a gente não pode gastar muito. O que a gente pode fazer para arrecadar grana, né? Vamos pensar juntos e trabalhar nesse projeto, né? Então, na verdade, eu já vi vários professores usarem a viagem de final de ano como projeto, né? Já vi escolas reciclar todo o lixo, a turma, mas aí tu tem uma turma, a turma vai dar conta disso, né? Vender todo o lixo da escola, sim. Já tem escolas como o Moricunha ali, que o Thaleson estudou, que óleo de soja, eles vendem direto óleo de soja, arrecada grana para os passeios de final de ano, né? Então, assim, N situações. Já vi escolas que vendem história de varal, né? Faz os desenhos, deixa no prendedorzinho, quando os pais vão buscar no final da tarde, sempre compra uma história por 25 centavos, 50 centavos, nessas historinhas de bolso. Então, assim, gente, uma riqueza de projetos que surge, mas por quê? Porque a turma está enganjada lá com, né, o objetivo final, que é o passeio. Então, a gente, né... Então, bem bacana. É uma coisa que a gente pode fazer durante todos, envolver os pais, né, no processo, a comunidade escolar. Mas assim, eu sei que tem comunidades que a gente tem um público mais carente de família. Mas então usa a comunidade escolar, usa o que tu tem dentro da escola, né? Colegas, outras turmas, professores e tudo mais. Então, fica a dica para vocês, né, trabalharem ali com um objetivo comum. Então, isso é envolver, tá? Então, é o envolvimento do processo, e eu coloquei aquele desenho ali, a professora correndo junto com o aluno, tá? Então, eu acho que é bem por aí a situação, tá? E aí eu tenho o quinto passo, né, que é a reflexão e feedback. De avaliar se realmente está dando certo aquele projeto, né? Se está conseguindo atingir o desafio proposto, né? Então, assim, isso tem que ter, e esse feedback, né, ele tem que ser um feedback verdadeiro, tá? Ele tem que ser um feedback que tanto ele seja positivo quanto negativo, que esse negativo pode ser tu reavaliar o que não está dando certo, né? Então, o feedback, essa reflexão, né, ela tem que existir. Porque se ela não existir, tu não vai enganjar tu não vai mais enganjar aquele aluno no processo. Então, tem que existir isso, né? Tem que, na verdade, assim, fazer essa reflexão se o projeto está dando certo, né? Então, acho que isso é de suma importância para a continuidade do projeto. Então, o feedback, ele é muito, muito, muito importante, tá? O feedback dói, tá, gente? Muitas vezes o feedback dói.
Então, não, tanto para o professor quanto para o aluno ele dói. Mas ele, né, ele, na verdade, tem que ser trabalhado, né? Durante o processo é bacana tu fazer um feedback, tu avalia se tem que mudar o projeto, se não tem que mudar esse projeto, né? Então, é interessante. E a sexta etapa, bem dizer, quase última, né? É voltar lá na pergunta inicial e ver se aquela pergunta, né, foi respondida, né? Então, tu tenta respondê-la de novo, né? Por exemplo, tá? Vamos trabalhar nos nossos principais temores e desafios no ensino remoto, né? No começo era, será que os meus alunos vão atingir a aprendizagem adequada? Hoje eu respondo eu fiz essa pergunta, tá? Primeira, segunda aula, eu fiz essa pergunta. Hoje eu respondo nela e digo para vocês que não atingiram a aprendizagem adequada que eu queria, que eu imaginava, não que eu queria, que eu imaginava, tá? Tem um problema nisso? Tem um problema, mas também tem um outro contraponto, que não atingiram a aprendizagem que eu desejava, mas também aprenderam muitas outras coisas. E o maior aprendizado que ficou foi que vocês estão se mantendo no curso. Isso é o maior aprendizado. Maior do que a metodologia ativa, tá? Maior do que a gente está discutindo, é que vocês estão se mantendo no projeto maior de vocês, que é a pedagogia. Tá? Tem um projeto maior que está envolvendo nisso. Tem um projeto maior quando eu me desestabilizo. Tem um projeto maior, por exemplo, quando eu vou dormir e acho que não fiz nada durante o dia e não quero mais isso e não vou voltar. Vocês estão dentro de um projeto maior, que é o projeto de vocês, que é o projeto pedagogia, né? Que está dentro do processo. E alguém falou alguma coisa? Eu falei. Fala, Marco. Ora, quem? Sabe que ontem eu procurei, eu nessas lives eu não comento muito, eu boto só um comentário ali no chat para não interromper o processo todo, né? Mas eu vi ali, teve até algumas colegas que comentaram, e a menina também falou, sobre o que seria motivador para o professor, né? E algumas falaram no prazer, né, do retorno do aluno. Eu confesso que, no meu caso, o meu ponto mais motivador, por mais que pareça assim, ó, que seja o caos da minha vida, mas ele é o maior motivador, é a dor. A dor de não ser exatamente como deveria ser. A dor de ver essa criança que nem eu mesmo conheço, né, ter que se situar num mundo totalmente adverso. Então, tudo isso faz com que eu tente me superar. Então, cada um, acho que tem que buscar a sua motivação e entender essas outras motivações, que a gente falando, diz assim, minha motivação é dor, a pessoa pode dizer assim, mas que cara masoquista, mas não, mas realmente é uma questão de eu me colocar na situação, é empatia, né? Exatamente. E é bem nesse lado, né, Marco, nessa questão da maior motivação, quando tu coloca a questão, né, da dor, né? Então, na verdade, é uma motivação, né, que para ti, né, e daqui um pouco, né, Marco, isso, na verdade, está funcionando e está funcionando. Vocês têm que olhar uma coisa, está funcionando o projeto de vocês, tem problemas, não está saindo como nós queríamos, tem, claro que tem, várias adversidades, mas o projeto maior, que é esse projeto que vocês têm, porque senão vocês não estavam aqui, gente. A gente tem duas coisas, ou a gente desiste ou a gente se agarra, vocês se agarraram, a gente se agarrou nesse processo, né, na verdade, né, e fazendo a manutenção desse projeto. Aquilo que eu disse para vocês, a minha pergunta inicial eu não consegui responder, não, ela mudou um pouco de contexto, né, mudou, porque eu sei que vários fatores influenciam. Uma coisa é vocês estarem lá comigo fisicamente, aquele tempo que eu tenho vocês ali. Eu tenho controle da situação, sabe? E isso é uma coisa que nós, professores, temos que saber trabalhar. A gente não tem controle coisa nenhuma. A gente acha que tem controle das emoções das pessoas. Não temos. Não temos. O que a gente tem? Nem das nossas. O que a gente tem? Controle do espaço físico, e muitas vezes nem isso temos, né? Mas
o que acontece, né? Não tem problema desse projeto sofrer turbulências. Eu digo para vocês, a Jaqueline, que chegou lá no comecinho de março, com o caderninho dela lindo e maravilhoso, na primeira, segunda aula, vamos lá, pai, pum, com certeza ela, né, a gente veio num declínio violento. A gente, né, veio porque a gente, né, vinha numa construção, né, terrível, porque foi uma luta para manter o presencial de vocês no curso, e o que acontece? Pum, aí a pandemia tirou aquilo que foi tão suado, né? Mas o projeto, eu acho que ele ainda está funcionando, ele tá indo, né? Todos os dias o meu único pensamento, tá, dentro desse projeto, tá, é que saia essa vacina. Que saia a vacina. É a única solução que nós temos para a coisa, né, se normalizar, né? Então, assim, mas eu acho que o grande projeto de vocês, né, assim como eu tenho contato de conversar com alguns hoje, é isso, né, que vocês estão, cada um na sua maneira, cada um dentro da sua possibilidade, conseguindo. E sim, nós somos a massa privilegiada da situação no momento. Sim, nós somos. Ponto final. Dentro do contexto educação, nós somos a massa privilegiada do momento. Sim, ponto final. Aí acabou, tá? Um dia eu vou tirar foto para vocês aqui do meu muro, tá? Eu moro aqui, né, bem perto, né, da lagoa aqui, e eu tenho um campo do lado, e uma hora eu vou tirar para vocês foto do meu muro, numa terça-feira que os alunos do Patrício aqui, que moram no bairro, vêm pegar o sinal da minha internet para alimentar as atividades no Classroom, tá? E aí eu olho, e a Josi é muito mais consciente que eu nessa parte. Eu disse assim, nós somos privilegiados, gente. Nós somos, tá? Então, assim, nesse contexto nós somos. E eu acho que por isso, né, a gente ainda está suportando, porque a gente tem um grupo bom, como o Thaleson falou. Então, eu acho que o nosso projeto, né, ele vem vindo, ele vem sobrevivendo. E nunca dentro da pedagogia existiu tanta empatia como está existindo agora. Nunca. E eu digo para vocês, eu tenho como provar tudo isso que eu estou falando para vocês. Nunca se teve tanta empatia dentro do curso de pedagogia como a gente está tendo à distância agora. Então, esse movimento é lindo. Isso é maravilhoso. Então, fica o toque para vocês. Então, vocês, né, a gente volta na pergunta. E aí a gente avalia. Aí nós temos a questão da avaliação diagnóstica. E aí a gente vai chegar lá no dodói do projeto, né? Sobre a avaliação diagnóstica, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que o Meet abriu agora, tá? Que é a enquete. Vou tentar fazer uma enquete bem rapidinha com vocês aqui, tá? Ver se... E alguém, se quiser ir falando para me tomar meu chimarrão, pode falar. Alguém fala, puxa a questão da empatia, por que eu disse nunca existiu tanta empatia? Porque o presencial era muita antipatia. Boa. É porque agora o problema de todo mundo é o mesmo. Oh, maravilha! Isso aí. Isso aí é ter consciência de classe. Tá, olha só. Vê se abriu uma enquetezinha para vocês responderem aí no Meet. Abriu. Tá. É nos símbolos geométricos, bem no cantinho. Bem no cantinho, lá em cima. Isso que o Iago falou é verdade. Na onde? Não tô achando. Lá em cima tem umas figuras geométricas, né? Do lado do ícone do chat. Ah, Felipe, eu acho que eu sei, mas eu não tenho certeza. Achou, Dé? Lá em cima, olha, bem em cima lá, à direita, bem em cima, não tem umas figuras geométricas, tá? Um triângulozinho, uma coisinha lá? Não tem, não tem. Vou tirar um print e te mandar, peraí. Ah, não tem como. Não é WhatsApp. Claro que tem. Ah, tá, claro que não ia conseguir mandar, né? Não, só tem o símbolozinho de girar, tem o microfone e um alfinete. Ah, Andréia, aperta nos 3 pontinhos. Tá bom. Depois dos 3 pontinhos?
Tá, peraí que eu vou entrar no Meet pelo telefone aqui. Só apareceu mensagens, compartilhar tela, informações, denunciar. Ô, Felipe, aceita aí que eu vou entrar pelo telefone. Tá. Se tu, quando tu toca naquele ícone ali, Andréia, aparece 3 embaixo ali, que é enquete, perguntas e respostas e sala temática, né? Aí enquete... Meu não aparece isso. Tu clicou no ícone ali do lado do chat, que é um triângulo, um quadradinho, O meu não aparece esse triângulo quadradinho, só aparece os 3 pontinhos. Eu vou botar no WhatsApp. O Iago tá mexendo no celular, vê se tem. Ai, ai. Mas olha que legal aquilo que o Thaleson coloca, né? Não sei se foi o Thaleson ou o Iago, que agora o problema, né, de todo mundo é o mesmo, né? O Iago falou. Perfeito, né, gente? Perfeito, porque por que às vezes eu não praticava empatia? Porque, não é o meu problema, né? O problema dele, não tenho esse problema. Não é a minha. Exatamente. Né? Então... E aí, senhor? Oi? Eu ia comentar em cima do que o Iago disse. Uma coisa que acontece também é que, querendo ou não, assim, presencial, a gente cria grupos. E aí a gente compartilha muitas vezes os problemas ou as dúvidas com o nosso grupo e não com o outro. E agora a gente compartilha geral. E aí o que acontece? Às vezes a gente não compartilha com o outro, às vezes aquele outro tem a chave daquilo que precisava, tem a resposta. Então, para mim é isso, entendeu? Para mim é isso. Exatamente. É verdade, Thaleson. Ou pelo celular não tem essa opção, tá? Não tem, Iago. Tá. Não. Bom saber. Então... Oi? Felipe, eu vou responder que sim, porque eu acho que sim. Hoje eu tô na casa da minha mãe, tá? Eu tô mamando um pouquinho, porque ela veio embora de São Paulo no final de semana, agora definitivamente pra Guaíba. E aí eu me mudei pra cá. E aí eu não tenho o computador hoje. Pobre da mãe, agora não vai ceder. Ai, meu Deus, viu, mãe? Até ele! Ela perguntou quando é que eu vou convidar ela pra ir na minha casa, só. Porque eu vim pra cá, não deu tempo de ir na minha casa. Ele disse que pobre da senhora, não vou sair mais daqui. Bota o serviço. Isso aí, bota um serviço. A minha mamãe lá lavando louça. Olha pra cá, mãe, dá tchau pra eles. A dona Marisete. Ô, dona Marisete, olha, pobre da dona Marisete agora. Pobre. Pobre do serviço, dá pro serviço aqui. Não, tá certa. E levantar 6 da manhã e fazer caminhada, 15 quilômetros caminhada. Gente, ela é igual a Andréia, misericórdia. Mas bota a Andréia lavar essa louça. Imagina essas duas juntas. Sangue de Jesus tem poder. Vou chorar, hein? 10 anos minha mãe morou em São Paulo, longe, gente. Tô realizada. Manda um beijo pra ela, André. Ô, mãe, a Dani te mandou beijo. Ela mandou beijo pra todo mundo. Obrigado. Então, olha só. Vou levar ela pra faculdade com a gente. Leva, vamos presencial, depois tu leva ela lá. Gente, olha só, tem uma ferramenta que no celular não tem, que agora a gente pode fazer enquete ao vivo, né? E aí, claro que eu usei a turma de vocês para experimentar, né? Claro. Felipe, e aqueles outros 2 ícones ali que tem perguntas e respostas e tal. Eu não sei se é bom fazer a gente de cobaia, a gente reclama fácil. Não, mas aí é um termômetro, entendeu? Os outros 2? Tem enquetes que a gente responde, né? Perguntas e respostas. Perguntas e respostas e salas temáticas. O que é aquilo que não abre nada? Nada? Por exemplo, assim, perguntas e respostas, por exemplo, que nem a enquete ali, tu só tem para marcar a opção, por exemplo, sim e não, é rapidinho, tá? Perguntas e respostas, tu pode abrir um questionário ali, tu fazer discursiva, tá? Tu pode escrever sobre, tá? E as salas temáticas, ontem um colega meu testou com a gente pode criar grupos, tá? Dentro do Meet, por exemplo, se tu quer fazer um trabalho em grupo. Eu vou tentar amanhã com ele, nós vamos fazer uma experiência com ele, e nós podemos mover para a sala temática. Por exemplo, se eu quero mover o Iago, a Jaqueline e a Dani para um grupo, eles vão para uma salinha. Fazer trabalho em grupo, assim, que benção. Tá? Então, assim,
a gente tá... Amanhã de manhã a gente vai mexer e, de repente, semana que vem eu vou aplicar com vocês, tá? Vou dar um assunto para... De uma forma bem ditatorial, assim, tu vai para lá, tu vai para cá. O primeiro eu vou fazer assim para me brincar, depois eu deixo vocês escolherem. Vai tirar todos os teus recalques, né? Então, olha só, eu perguntei ali, né, se você sabia o que era avaliação diagnóstica, que é o que aparece no nosso último item ali. 5 pessoas colocaram que não e 3 que sim, tá? Uma das pessoas que colocou sim aí, se arrisca a falar? Eu disse que eu acho que eu sei. Tá. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Aí vocês pensem o que eu penso. Para mim, a avaliação diagnóstica é o seguinte. Peguei a avaliação para fazer avaliar um aluno, né? E aí eu vi que no meio da avaliação há um problema. Na avaliação, eu já consigo dar um diagnóstico do problema que o aluno talvez possa ter em função do resultado que ele tem ali. Um exemplo. Tá. Vou dar um exemplo. O aluno tem notas boas, um desempenho muito bom, e ele escreve um texto com várias palavras, com letras trocadas. Eu consigo ler, eu consigo entender, né? Mas eu vejo que aquela troca de letras ali é algum problema, não é só a grafia dele. Então, pode ser que ele tenha um pouco de dislexia. Então, eu já consigo avaliar, que nem assim, eu vou avaliar a prova dele, não vou desconsiderar. Vou dizer que está errada, ou a atividade vou dizer que está errada. A resposta está certa, mas a palavra tem uma letra trocada, mas eu consigo entender qual é a palavra. Então, eu consigo, nessa avaliação, né, avaliar o conteúdo, se está certo ou não, mas conseguir perceber que talvez ele tenha um diagnóstico de dislexia, nesse sentido, na minha cabeça, né? Tá. Eu penso como avaliação diagnóstica, a princípio, é tu conhecer o histórico do aluno, né? Saber todo o histórico dele, né? E até mesmo assim, ó, e ver o rendimento dele, né? Se alguma coisa que tu tá aplicando não deu resultado, tu tem que saber se aquilo ali foi uma incapacidade do aluno ou simplesmente uma metodologia que não alcançou aquele aluno. Então, a avaliação diagnóstica serve também para que tu mude a tua metodologia de acordo com o histórico de cada um. Exatamente. O aluno, claro, eu levei para o lado de um problema... Sim. De um problema, né? Mas nesse sentido também, porque, que nem eu falei, né? O aluno é bom, tem notas boas, um ótimo desempenho, mas naquela avaliação ele pausou ali, né? Deu um tchutchu. O que aconteceu? Que é o que acontece nas escolas e a gente acaba repetindo de ano por causa de uma prova. E nesse conhecimento do histórico entra emocional, social, intelectual, tudo. Sim, olha só, e vocês trazem vários apontamentos e a Lidiane também traz uma situação, por exemplo, que corrobora com vocês, que é quando o professor avalia o conhecimento prévio do aluno. Na verdade, antes de eu começar qualquer situação de aprendizagem, qualquer conteúdo, eu tenho que fazer uma avaliação diagnóstica para ver como é que está a situação ali, né? A avaliação diagnóstica, às vezes, é uma pergunta, é uma questão, alguma situação, é uma roda de conversa, mas a avaliação diagnóstica, ela serve para tudo isso que vocês falaram, mas o mais importante ali, o Marco traz, que ela serve muito mais para o professor, né, mediar sua metodologia, do que para o aluno, porque o aluno ele vai ser atingido diretamente pela tua metodologia. Se tu tem um diagnóstico, mais ou menos, onde é que tu está, por exemplo, o que acontece lá na alfabetização, por exemplo, né? Eu tenho uma disparidade muito grande do primeiro para o segundo ano. Eu tenho metade da turma lendo e metade que não está lendo. E por que isso está ocorrendo? E às vezes não se faz isso para ver quantos estão lendo, quantos não estão, para no segundo ano tu agrupar uma turminha com aqueles que não estão no processo e aqueles que estão. Ou daqui a um pouco tu mistar elas, deixar misto. Metade que está lendo, metade que não está lendo, mas eu tenho que ter uma avaliação diagnóstica. E essa avaliação diagnóstica é durante o processo, né? Ou que nem no caso ali que a gente olhou na baseada em projetos. No final se faz uma avaliação diagnóstica para ver se tu atingiu alguma coisa dali, o que não atingiu, por que não atingiu. E a avaliação diagnóstica é o melhor instrumento que a gente tem, entendeu?
É o melhor instrumento que a gente tem. Me tira uma dúvida sobre avaliação, Felipe. É possível que a gente faça uma avaliação diferenciada para diferentes alunos? Mais ou menos. Mais ou menos, Marco, tu viu? A Dani falou mais ou menos. Quem é Ai, desculpa aí, gente. Professor, a Andréia, eu acho que acabou saindo e ela não está conseguindo entrar. Não sei se é no problema não aceitar. E a Gabi também mandou mensagem dizendo que não conseguiu entrar. Professor, Marcos, Imagina, André, Dani, capaz. Ô, Thalisson, não, aqui não tá aparecendo nada para aceitar, mas tu coloca para elas. O Meet tá bem estranho, né? Ontem mesmo, na atividade que a gente fez em Gravataí, uns quantos relataram o problema que não aparece pra gente aceitar, tá? Então... Mas, Marco, reformula de novo para mim lá. Faça uma avaliação diferenciada para diferentes alunos. Por exemplo, assim, o Iago, ele é melhor em desenho, vamos supor. Então, se ele conseguir trazer uma coisa que eu quero, uma representação gráfica, eu vou avaliar dessa forma. E o Thalisson é bom de palavra, então ele vai fazer uma dissertação sobre aquela mesma coisa, e cada um vai trazer a sua posição, mas vai ser avaliações diferentes. É possível a gente trabalhar dessa forma? Sim, esse nome de avaliação, Marco, é avaliação multidisciplinar, tá? Porque tu pode usar qualquer área para apresentar um resultado, para realizar uma atividade. Ô, Felipe. Cada um, né? Ô, Marco, isso que tu falou da avaliação, né, de tu caracterizar a avaliação diferenciada para cada aluno de acordo com a sua dificuldade também e seu desenvolvimento. Exato. Eu acho isso tudo muito bonito, tudo muito lindo. Só que quando chega na direção da escola, às vezes barram o professor de fazer a avaliação. A gente tem que fazer toda igual. Toda. Não, mas aí... A gente conversa. Porque eu já tive uma professora de português. Em números que a escola exige. Exatamente. É isso que eu é aquele ditado das vassouras, né? Tem, né? Que a gente entra e segue igual as outras que já tem. E aí, eu tive uma professora de português. E português é um conteúdo assim, ó. Ou a professora tem que ser muito boa. Muito boa. Porque ou tu odeia, ou tu ama ou tu odeia. Não tem. E aí, o que ela fazia com nós? Quando chegava cada final de trimestre, ou final de mês, a gente fazia um café na sala, e aí a gente debatia o conteúdo. Tipo assim, não entendi, vamos discutir sobre. Então ela fazia um debate, isso no ensino médio, né? Ela fazia um debate na sala sobre o conteúdo. Tinha uns colegas que não faziam porra nenhuma. Eu não sabia nem debater o que estava acontecendo, mas estavam ali, né? Levavam a bolacha e o café para contribuir. E aí, quando a gente chegou na terceira vez que a gente ia fazer isso, vou usar isso como método de avaliação. Tipo assim, aí eles vão ser obrigados a estudar o conteúdo e todos vão ter que debater. Então, tipo assim, era tipo um debate de política, uma roda, e aí ela pegava a chamada e dava certo. Agora, a tua opinião, teu ponto de vista referente a este conteúdo. Então, tipo assim, a gente tinha que saber todos os conteúdos. E ensino médio. Ensino médio pode sentar o sarrafo na galera, ou se não sentar o sarrafo, vão acabar se drogando. Então, tem que puxar. E aí ela fazia assim, aí o pessoal era obrigado a estudar. E aí, quando ela fez uma prova trimestral assim, pediram para ela escrita, que a gente, no caso, a nossa prova virou como se fosse uma prova oral. E aí ela teve ela teve mais trabalho, porque ela teve que fazer um relatório da prova inteira, porque não aceitaram. Aí é a questão do sistema, né, Iago? Tu sabe da minha trajetória, que eu trabalhei na Martim Lutero, e a Martim Lutero tem 3 avaliações trimestrais, né? Que é como se fosse a P1, a P2 e a S. Eu não podia fugir daquilo. Mas, para mim, enquanto professor, não era um instrumento, porque eu tinha meus outros instrumentos, assim como o Marco falou, e eu tinha matemática, e cada um eu tinha que, às vezes, ajustar. Mas esses instrumentos formais que eu apresentava para a escola, né, eram para a escola. Agora, para mim, enquanto professor, lá no aluno, que é uma outra situação. E eu concordo contigo, Iago. Sim, tem muitas instituições que tu vai ter que apresentar aqueles dados, ponto.
E outra, lá na escola, o problema não era nem tanto da escola, né? Porque a diretora da minha escola, nossa, ela é incrível, assim, ela pegou a escola num caco e transformou numa escola de verdade. Mas é que ia para a Secretaria de Educação também, né? Até o terceiro ano eles enfatizam mais também, que é formando e tal, e aí tem todo aquele processo de Enem que vai goela abaixo. E aí chegava na secretaria, voltava. E aí a diretora super apoiava, né? Sim. Essa questão. Tudo que pudesse fazer diferente, de uma forma melhor, pra ser melhor, ela apoiava. Facilita o processo aí. Facilita muito quando tem uma diretora com essa visão, né? Ela é candidata a vereadora. A Tânia. A Tânia? 12 anos na escola. É ela que botou aquela escola nos eixos. Pois é, sabe? Então, assim, mas eu concordo, eu acho que também é relevante a gente tocar isso, porque tu tá certo, eu não posso dizer para vocês aqui, não, lá tu vai fazer o que tu quiser, pelo contrário, tu vai ter que apresentar muitos instrumentos para a escola, mas, né, o teu método diário, que é aquilo que vai significar para a evolução na educação do aluno, aí sim, e a avaliação diagnóstica, eu digo para vocês assim, ó, vale a pena estudar e ler muito sobre mesmo, né? Sobre avaliação diagnóstica, até para vocês se avaliarem periodicamente, né? Eu não sei se a Jaque ainda está usando a técnica de Pomodoro, Jaqueline. Está usando ainda a técnica? Sim, prof. É legal aquilo, né? É legal, né? Maravilhoso. Eu tive que dar o braço a torcer, né, para essa técnica. Gente, é uma técnica que organiza o teu trabalho diário, né? Assim como a Jaqueline, né? Um dia porque assim, eu me desorganizei muito com a pandemia, assim como quase todos vocês, né? E aí essa técnica permite tu trabalhar um pouquinho de cada assunto por dia, e pesquisem para vocês entenderem ela bem certinho, tá? E eu consegui colocar minhas coisas em dia, você entendeu? Mas eu tive que ter uma avaliação diagnóstica e entender que eu não estava legal, eu não estava dando conta. Técnica de Pomodoro, tá? Do Cirilo Pomodoro. Dei uma lida para vocês, é uma ferramenta muito interessante. Meia hora que tu trabalha nela ali, às vezes é melhor do que 2, 3 horas aleatórias, tá? E uma outra situação. Eu agora, quando estou planejando ou escrevendo, eu desativei o WhatsApp do computador e estou longe e estou me permitindo a me concentrar, né? Só para vocês entenderem, tá? Para mim, ler um relatório de estágio, eu só pago 15 minutos por semana, tá? Esse é o meu aval. Mas eu não consigo ler um relatório com menos de 1h30, 2 horas. Não consigo. Não ponto. E é o Felipe, assim. Mas essa técnica me permitiu ler um pouquinho a cada dia, né? E de uma forma interessante, prazerosa. Então, assim, é bem, bem bacana. E, gente, eu vou encaminhar para os finais aqui, porque eu vou fazer uma orientação de estágio agora com uma menina ali, de Sentinela do Sul, que conseguiu uma escola ontem. Então, para vocês que acham que estão atrasados e apavorados e quase cortando os pulsos, tem gente que vai começar a prática segunda. Então, não reclamem, tá? Olha só, a Lidiane coloca, né, que a gente tem que saber fazer diversos tipos de modelo de avaliação. Exatamente. E é a questão não só do enquadramento, né, Lidiane, mas de proporcionar que todos, né, possam, né, participar dessa avaliação, né? E eu abri como fórum lá, tá? E eu deixei um fórum para vocês discutir ali até o dia 20 ali, e a pergunta é o seguinte, né? O que é mais importante em um projeto? Mas eu quero que vocês coloquem somente um aspecto. E vocês vão colocar dentro do projeto aquilo que vocês acham o mais importante. Ai, Felipe, mas eu acho tal coisa e tal coisa. Não, é uma situação. O que vocês mais importante do projeto? E não precisa filosofar, não precisa buscar reativar lá o Piaget, acordar ele do seu soninho eterno para puxar. É vocês, tá? Não precisa ir lá em... Fala, Marquinhos. Eu consigo filosofar sem puxar ninguém. Isso mesmo. É isso que eu quero. Vamos filosofar sem puxar ninguém. E lá na caixinha de vocês, né? Que depois o Marco com certeza vai pedir as etapas para a Andréia de novo. Para a Andréia, eu penso. Você está subestimando o colega. Eu entrar a tempo de pegar a caixinha para salvar para vocês. É assim, ó. Na verdade, Iago, é que eu uso a Andréia também. Então,
A gente está usando muito André para caixinha. Olha só. No final, deixa eu falar que eu acho importante a gente fazer isso também, né? Tu sabe que a gente diz que quando a gente critica em particular, e quando elogia em público, né? E eu ando elogiando muito a Andréia em particular com outras pessoas, mas quero elogiar... Assim, eu me apaixono, Marco. Aproveita que a minha mãe tá perto para dar os elogios perto. Marco, olha só, a gente já tá numa pandemia. Tu quer criar mais um monstro? Como é que é o nome da tua mãe? Como é o nome da tua mãe, Andréia? Minha mãe é Marisete. Dona Marisete, a senhora tem uma filha de ouro. Ai, Marco! Assim, agora... Eu nem durmo esta noite. Ai, ninguém mais segura, Iago. Melou minha tela aqui, vou até limpar. Não, na verdade, né, Marco? Também te amo, Iago. Numa orientação de estágio, né, Marco? De ti, tá, Iago? Numa orientação de estágio, o Marco nós estávamos conversando sobre essa questão da pandemia e como, né, aproximou, e o Marco citou essa questão mesmo, e eu acho bem bacana o Marco também trazer, porque a gente também, eu acho que não só a questão de elogiar, mas eu acho que agregar no processo, e ele colocou essa situação, como tu te demonstrou uma parceira, né, nessa questão... Não é um elogiar para rasgar a esquerda, é incentivar que essa atitude permaneça. Se multiplique também, né? E tem, só para vocês entenderem, uma outra guriazinha também, que tá assim, a Pamela Forte, que amanhã vão instalar a internet dela, ela tá desde março sem internet, e ela que conseguiu o estágio, por exemplo, para a Bruna de Sentinela, a Bruninha, que estava sem escola e estava passando por um momento bem complicado. A Bruna está aqui com nós, tá aqui a Bruna, né, Bruna? De adaptação com um estágio remoto, e elas se ajudaram de uma forma, ela e a Pamela, as duas, assim, ó, que eu estou encantado, assim, com essa questão do poder que tem quando a gente se junta, tchê. Pô, e a gente não percebe o quanto isso é bom, né? E hoje ainda disse pra Bruna, ali a Bruna botou assim, e hoje ainda disse pra Bruna, vamos lá, cara. E a Bruna é uma das que vai começar a prática, tá começando a prática, né? E ela e a Pamela se agarraram, sabe? Se deram as mãos para terminar essa etapa. A Pamela é uma parceria impecável. Eu adorava fazer trabalho com ela. A gente se dava muito bem. A gente foi para Camacuã junto. Muito bom. Isso se chama instrução por pares, né? Aê, ganhei minha noite. Pronto, acabou, deu. Beleza, ganhei minha noite. É isso, mano. É isso aí. Isso é instrução por pares. Mas eu acho que é bom a gente ter, né? Bruna, mas a Pamela é uma luz porque com certeza tu merece, pensa assim, tá? Quando a gente sempre recebe uma ajuda é porque a gente também merece, então tem os teus méritos aí também. Tem os teus méritos, né? Mas a gente tem que ajudar quem não merece, porque resignifica a pessoa. Com certeza. É verdade, Iago. Uau, o Iago hoje... Não, gente, ele tá assim, ó. Hoje, mano. Com certeza, a excelentíssima deve estar ali. Ele deve estar ali, a excelentíssima deve estar. Não tá, também tem os seus benefícios. Hoje é ele também é né? muito... Ele é uma pessoa muito prestativa quando ele quer. Adorei isso. Olha a cara. É tipo assim, ó, começa bem, aí fina quando ele quer. Quando ele quer. Quando ele quer. Aí o avião decola e cai. Sabe aquele elogio que tem uma vírgula e um mas? Quando ele quer. Ó, olha só, na caixinha, tá? Colocar qual era a maior dificuldade que vocês tinham na aula presencial e qual é a maior dificuldade que vocês têm agora. Mas volta lá na aula presencial e pensa, quando vocês estavam lá, qual era a maior dificuldade que vocês tinham, tá? Se fosse semestre passado, olha, dá texto isso aí. Mas não é texto. Ia dar Bíblia, agora... Tá. Falar em Bíblia, né? Tá, olha só. Coloca na caixa qual era a tua maior dificuldade quando tu estava na aula presencial, tu enquanto aluno, tá? E qual é a maior dificuldade que tu tem hoje? Tá? Ok, valeu, senhor. Tá, e
E aí, assim, o que eu depois, olha só, semana que vem a gente vai finalizar na verdade, semana que vem a gente coloca a última etapa na caixa e depois vocês separem, tá? Ou um papel pardo, ou uma cartolina, ou mais de uma folha 4 para a gente fazer um cartaz que a gente vai juntar todas essas etapas na teia de Arquimedes, que a gente chama, tá? A gente vai fazer uma teia com tudo isso. Olha a cara do Iago. Pena que eu não printei. Gente, eu não printo isso. Tá. Andréia. Pronto, Andréia. já era. Printei. Deu. Andréia, não te esquece depois de colocar o relatório Tá, com a data. olha só, eu parei de gravar. Vou parar de gravar. Vocês querem ficar nessa sala batendo mais um papo? Eu deixo ela aberta.